no livro de Apocalipse, no capítulo 2. Quero compartilhar com vocês essa palavra gloriosa, que é a palavra de Deus, que nos exorta, que nos ensina, que nos corrige, que nos levanta, que nos acalenta, que nos abençoa. Essa palavra que é vida para aqueles que amam ao Senhor. E não sei se você que vem direto aqui tem reparado nisso, mas algo que o Senhor tem falado conosco nesses últimos tempos tem sido sobre o final dos tempos, né? Eu creio que há um clamor do Senhor nesses dias para nos chamar a atenção para os últimos dias, para que nós não estejamos distraídos para os últimos dias dessa terra, para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu creio que aquele, como sempre João, aqui o autor do Apocalipse, vai dizer: aqueles que têm ouvidos ouçam o que o Espírito diz à igreja. Eu, mais uma vez, aqui, pela misericórdia do Senhor, digo a vocês: estejam com seus ouvidos atentos àquilo que o Senhor tem chamado a atenção da sua igreja nesses dias, porque aqueles que não estiverem atentos perderão o monte, perderão a arca, a porta da arca vai se fechar. E o desejo do coração de Deus é que cada um de nós permaneçamos firmes, permaneçamos atentos, permaneçamos conectados ao Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa salvação. Então eu quero ler com você a partir do versículo 18 a carta à igreja em Tiatira. Essa cidade de Tiatira fica aonde fica localizada a Turquia hoje em dia, mais específico na cidade de Akhisar, que é uma das maiores cidades da Turquia. Mas vamos ler o que o anjo traz aqui, o que o Senhor Jesus traz ao anjo da igreja em Tiatira. Versículo 18 diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher Jezabel, que se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer das coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhes tempo para que se arrependessem, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteraram. Caso não se arrependam das obras que ela incita, matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás: não porei outra carga sobre vocês, tão somente conservem o que vocês têm, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai, eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos ainda curvar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor,
nós te damos graça pela tua palavra, que é viva, que é santa, que é eficaz, que é poderosa para tocar as nossas mentes e os nossos corações. Nós te agradecemos porque é manifestação da tua graça, que a tua palavra vem nos acordar e nos mostrar e nos revelar aquilo que o Senhor tem para nós. Então eu clamo a ti pela tua misericórdia, que o Senhor me encontre mais uma vez neste lugar vulnerável, disponível, com realmente o meu coração entregue à direção do teu Espírito, para que aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações seja ministrado nesse tempo, e que o Senhor fale conosco, assim como o Senhor falou com aquela igreja na Ásia ali naquele momento, mas que o Senhor nos ensine nesses dias a estarmos com os nossos olhos abertos, com os nossos olhos firmes no Senhor, para que nada possa nos atrapalhar de caminhar na direção daquilo que o Senhor tem nos chamado para caminhar. Que o teu Espírito abra as nossas mentes, abra os nossos corações, para que possamos compreender aquilo que é a tua perfeita vontade. Que não haja empecilhos aqui nesse lugar. Nós repreendemos toda ação do inimigo para trazer desatenção, para trazer mesmo, Senhor, distrações. Que os nossos corações e mentes estejam focados na tua palavra e naquilo que o Senhor quer falar conosco. Pai, pelo teu Espírito, faz aquilo que agrada o teu coração. Que não seja eu, mas seja realmente o teu Espírito Santo falando aos nossos corações. É isso que eu te peço, já te agradecendo e na dependência do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Como sabemos, aqui no capítulo 2, João ele é arrebatado aos céus e Jesus começa a dar instruções para que ele escreva algumas cartas a 7 igrejas ali da Ásia. E uma dessas cartas é para essa igreja que estava em Tiatira. Como eu falei, era ali na região da Turquia e era uma cidade muito próspera, era um vale muito rico, então era uma cidade importante, onde o Evangelho estava começando a crescer ali naquele lugar. E aí, aprove ao Senhor chamar a atenção deles para algumas coisas. E eu sempre amo como Jesus começa as suas cartas aqui, as suas igrejas, porque ele sempre começa pontuando coisas que eles estão fazendo bem. Mesmo que no meio do caminho ali, e acho que só para uma das igrejas não tem uma exortação concreta, mas ele sempre começa chamando a atenção aquilo que aquela igreja estava fazendo de bom. Então essa é a primeira coisa que eu quero olhar com você, é as boas características da igreja em Tiatira. Então, aqui no versículo 19, ele vai começar a falar aqui que ele conhece as tuas obras. Então era uma igreja que estava se movimentando, que estava fazendo alguma coisa. Conheço o teu amor. Então era uma igreja amorosa. Era uma igreja que o amor era uma marca daquela igreja. A tua fé era uma igreja que tinha fé. Uma igreja que eu creio que movia pela fé. A tua perseverança era uma igreja perseverante, uma igreja que não desistiu, que não parou nas suas primeiras lutas, que não parou nas suas primeiras situações, nas suas primeiras batalhas, mas ela perseverou. E sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Então olha o que ele está colocando aqui. Essa era uma igreja que tinha esses pontos positivos. Será que nós nos encontramos nessa mesma condição de ser uma igreja que a marca é o amor, a fé,
em uma das versões vai falar o serviço, a maneira como servia, a perseverança com que eles continuavam. Será que nós perseveramos para que as nossas obras que vão ainda acontecer sejam maiores do que as que têm acontecido? Então, olha que cenário interessante, onde nós vemos características de uma igreja saudável, de um lugar ou de pessoas, porque a igreja não é um lugar, a igreja é o corpo de Cristo, são pessoas espalhadas no lugar e que se ajuntam para buscar ao Senhor. E essas eram as marcas desta igreja. Então, às vezes nós podemos olhar ou para nós como igreja, ou para o corpo de Cristo espalhado e vermos o Evangelho crescendo, e vermos o amor sendo manifesto, pessoas com fé e a fé gerando milagres, gerando coisas importantes, pessoas que amam servir ao Senhor, pessoas que são perseverantes, irmãos e irmãs que as suas obras hoje elas têm sido maiores do que aquelas que um dia foram, e aí a gente pode achar que está tudo certo, né? Que está tudo bem, e nós estamos voando. E talvez era o que o povo em Tiatira estava pensando, e talvez é o que nós muitas vezes na jornada pensamos: eu estou fazendo tudo certo, eu amo o meu próximo, eu caminho dessa forma, eu faço isso, eu faço aquilo, eu tenho perseverado, hoje eu vivo obras melhores do que aquelas que eu vivi antes, ou a minha caminhada me mostra que eu vou viver obras melhores do que um dia eu vivi. E aí a gente pode relaxar nisso e achar que está tudo certo. Mas eu vejo a preocupação do Senhor em sempre despertar a sua igreja a esse entendimento de que você pode crescer e você pode melhorar. Se você é alguém amoroso, você pode ser ainda mais amoroso, conhecendo mais ao Senhor. Se você é um homem ou uma mulher conhecida por ser alguém de fé, eu creio que você pode crescer em fé e ser ainda uma bênção maior ainda através da fé que o Senhor vai gerar no seu coração. Se você é alguém que ama servir ao Senhor e você tem servido ao Senhor, eu creio que o Senhor quer te levar a patamares ainda mais profundos, a lugares ainda melhores, onde você possa servir ainda mais vidas e mais pessoas. Mesmo que você tenha sido perseverante até agora, eu creio que o Senhor quer nos despertar a sermos ainda mais perseverantes, a crescer nesse entendimento. Mas aí, lá no versículo 20, ele detalha algo que estava acontecendo ali naquela igreja. Então ele tinha algo a chamar a atenção daquele povo, de algo que estava acontecendo ali naquele meio. E aí ele fala sobre tolerar essa mulher, que provavelmente era alguém que se intitulou ali profetisa, e ele chama essa pessoa de Jezabel. Alguns teólogos vão dizer que é como se fosse um espírito de Jezabel que agia. Alguns vão dizer que ele coloca esse nome nessa pessoa que não era o nome dela, mas ele está apontando para algo que essa pessoa fazia, algo que estava acontecendo ali no meio daquele povo. E eu, estudando e olhando, eu creio que tem mais a ver com aquilo que o Senhor queria falar, tanto com aquela igreja, quanto quer falar com a sua igreja nesses dias. E quando eu digo sua igreja, eu falo cada um de nós e toda a igreja do Senhor espalhada na terra, porque cada igreja tem um pedacinho de uma dessas cartas aqui, você não tenha dúvida disso. Mas aí ele vai falar dessa mulher que ele chama de Jezabel, e isso nos aponta automaticamente para uma mulher que viveu lá nos tempos do profeta Elias, conhecida como Jezabel, e que nós precisamos olhar um pouco para essa mulher para entender um pouco aquilo que Jesus, através do seu discípulo João, do apóstolo João,
está falando para aquela igreja, e eu creio que o Senhor quer falar para nós. Então, quem foi essa mulher Jezabel? Quem que foi essa mulher? Talvez ela foi a mulher mais cruel descrita na Bíblia. Talvez aquela que era mais terrível. E é interessante porque quando nós olhamos para a história bíblica, vai falar que Jezabel ela era filha de um rei que reinava sobre a Fenícia. E a Fenícia é ali perto, é da região que hoje é a região da Síria. Então era um povo diferente do povo de Israel, que geralmente estavam em guerra e que tinham os seus próprios deuses. O seu pai chamava Et-Baal. Então, só pelo nome dele, você já percebe que a divindade que ele adorava era diferente do que aquela que o povo de Deus adorava. E o que significa Et-Baal? Baal quer dizer Baal vive. Então, ela era filha de um rei que o seu nome dizia Baal vive. E Baal é uma divindade lá da antiguidade, e que a sua principal característica era um Deus da fertilidade, ou seja, que trazia provisão, né? E no seu culto, no culto a Baal, uma das práticas mais comuns era oferecer o seu filho, ou o seu primeiro filho ou filha, em sacrifício para que a sua colheita fosse boa. Olha o nível do negócio. E não é à toa que mais para frente a gente vê quando Elias se levanta lá e diz que não vai chover por 3 anos e meio, é exatamente o Senhor Deus mostrando que Baal não tinha força nenhuma para trazer chuva ou trazer a colheita que eles estavam falando ali. Se o Senhor fechasse os céus estavam fechados. Então, quando a gente começa a estudar, a gente começa a entender um pouco melhor a maneira de Deus usar Elias e fazer as coisas que ele fez ali naquele lugar. Mas, voltando aqui para Jezabel, a gente vê que ela vinha dessa linhagem, de alguém que estava intimamente ligado a essa divindade, a esse tipo de culto que é abominável aos olhos do Senhor. E, por consequência disso, provavelmente ela era uma sacerdotisa de Baal ou de outros deuses. E aí, como um acordo de paz entre Israel e esse reino ali da Fenícia, né? Sidom, né? Os sidônios. Então, para haver paz, o que eles falaram? Vamos casar Jezabel com o rei Acabe. E Acabe, que era o rei de Israel na época, ele tinha total entendimento de que o Senhor Deus proibia que os filhos de Israel se relacionassem com mulheres de povos pagãos, de povos idólatras, de povos que não eram os povos que ele estabeleceu. E aí a gente vê a primeira característica importante dessa situação e dessa decisão de o rei Acabe se unir com essa mulher chamada Jezabel. E no livro de Deuteronômio, o Senhor vai falar com clareza ali, para que eles não se unissem com outros povos, com mulheres pagãs, e nem as mulheres com homens pagãos, porque eles seriam influenciados a adorar outros deuses. Então, olha a situação que nós estamos vendo aqui, como característica daquilo que o Senhor está falando para essa igreja em Tiatira, apontando para a história da igreja, da história do povo de Israel,
dessa união ou desse casamento, dessa aliança que ele estabeleceu entre o rei de Israel e um povo que não adorava a Deus. Então, a atenção que veio ao meu coração é o casamento e a aliança com aquilo que Deus não quer. E era exatamente o que estava acontecendo aqui, nessa igreja em Tiatira. Eles estavam se aliando, eles estavam se aliançando com algumas coisas que não eram as coisas que Deus desejava, exatamente como Acabe fez. E aqueles que conhecem um pouco da história vão saber que o que aconteceu por conta da influência de Jezabel na vida do rei Acabe. Olha que doideira, como o inimigo é astuto. E aí as perguntas que vieram à minha cabeça é: com quem nós temos nos aliançado ou nos unido? Com quem a igreja de Tiatira estava se aliançando? E aí, quando eu digo nos aliançar, é quem tem influenciado as nossas vidas nesses dias. Para quem nós temos dado ouvidos? Quem tem tido a nossa confiança e a nossa atenção? Porque o mesmo espírito que estava sobre Jezabel, estava sobre essa mulher, nos dias de hoje tem tentado roubar os corações que são do mundo. O que no mundo tem seduzido ou atraído as nossas vidas? O que tem atraído os seus olhos? O que tem atraído os seus ouvidos? O que tem ganhado o seu coração? Isso tem me feito refletir e tem me feito entender exatamente aquilo que o Senhor estava querendo chacoalhar no coração desta igreja e que o Senhor está querendo chacoalhar nos nossos corações. Porque o inimigo não está de brincadeira como ele nunca esteve. Naquele tempo ele também não estava, mas hoje, sabendo da iminência da volta do Senhor, da proximidade da volta do Senhor, a cada dia mais ele quer deturpar aquilo que a palavra de Deus diz aos nossos corações. Ele quer roubar a sua atenção, roubar os seus olhos, roubar o seu coração para coisas que se misturam e acabam te desviando daquilo que é o propósito de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu lá com o rei Acabe. Não passou muito tempo, logo depois desse casamento e da influência de Jezabel sobre ele, eles levantaram templos a Baal, a Acera, e mais bravo do que isso, eles sustentavam esses templos e sustentavam os profetas, os 450 profetas de Baal e mais 400 que serviam essa deusa, que eles chamavam de deusa Acera, custeados pelo tributo do próprio povo de Deus. Olha que doideira! Algo que parecia inofensivo, que é a unidade, a aliança entre povos para que não houvesse problema, para que não houvesse mais guerras, mais batalhas, mas de forma sutil o inimigo colocou alguém aqui dentro que começou a desvirtuar aquilo que era a verdade, e aquele rei que tinha um entendimento do que era a palavra, os mandamentos, ele se perdeu de tal forma que chegou a um lugar de que aqueles deuses tinham templos espalhados ali naquela terra e que tinham sacerdotes que eram sustentados pelo próprio povo de Deus. Olha até onde pode chegar as consequências de nós nos alinharmos e nos aliançarmos com aquilo que o Senhor fala para que nós não tenhamos aliança e não tenhamos parte. E isso, meus queridos, é muito importante
para nós entendermos nesses dias. Porque sem perceber, muitas vezes, nós estamos trazendo para dentro do nosso coração coisas que esse mundo diz que está legal, fazendo aliança com coisas que esse mundo oferece e diz que está bacana. E aí quando nós nem nos apercebemos, nós já estamos fazendo coisas e colocando coisas nas nossas vidas que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo Jesus, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, que não tem nada a ver com aquilo que o Senhor Jesus tem nos chamado para viver. E o inimigo não tem pressa, e ele é astuto. A Bíblia vai dizer que ele pode se transformar até num anjo de luz para enganar as pessoas. Por isso nós precisamos estar atentos nesses dias. Josué capítulo 9, nós vemos uma história que retrata legal também isso. Vai falar de uma aliança que Josué fez com os gibeonitas. E os gibeonitas, ouvindo que aquilo que Josué, com o povo de Deus, fez contra Jericó e contra a cidade, se não me engano, de Ai, eles ouvem isso e eles falam: eles vão vir para cima de nós, vamos tentar fazer um bem bolado para eles não nos atacarem. E aí o que eles fazem? Eles vestem roupas velhas, eles pegam um pão que estava endurecido, embolorado, e aí eles vão até Josué, pedem uma reunião com ele, e aí eles falam que eles são um povo de longe. Não, nós somos de longe, ó, nós saímos, nossa roupa estava de boa. Fala que eles tinham odres, onde tinham vinho, odres velhos também. Eles falavam, quando a gente saiu da nossa terra, esses odres estavam novos, ó, o pão está assim, porque a gente veio de muito longe. E a gente tem ouvido o que Deus tem feito através de vocês, e nós queremos nos alinhar a vocês, nós queremos estar juntos com vocês. E é interessante que o texto vai dizer que Josué não consultou ao Senhor. Josué não consultou ao Senhor. E ele falou: tá bom, vamos fazer uma aliança com vocês. Vocês podem viver no nosso meio, nós não vamos atacar vocês. E aí 3 dias depois, eles descobrem que esse era um povo vizinho, que eles teriam que atacar, teriam que vencer, e pela palavra empenhada e pela aliança que eles fizeram, eles não puderam fazer nada contra aquele povo. Foram enganados de maneira sutil, porque não consultaram o Senhor. Qual foi a última vez que você consultou ao Senhor antes de tomar uma decisão e fazer uma aliança com alguém ou com alguma coisa? Por isso que muitas vezes tem entrado nos nossos corações, nas nossas mentes, essas situações. Por isso que tantas vezes nós nos pegamos fazendo coisas e agindo de maneiras tão diferentes daquilo que a palavra de Deus nos ensina. E talvez era exatamente essa doutrina que essa mulher estava trazendo ali. Ele vai deixar mais claro aqui um pouco mais para frente, no versículo 20. No final do versículo 20, então: mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Aqui ele já deixa mais claro o que essa mulher estava trazendo para dentro daquele povo, daquela igreja, e o que também era uma das características mais fortes dessa mulher chamada Jezabel lá do passado. Porque ela era uma sedutora nata que seduziu o seu marido, seduziu ali Acabe a prostituição e a idolatria. Talvez aquela profetisa chamada Jezabel, ela estava passando pano para esse tipo de pecado naquela época. Ah não, porque os outros deuses, os cultos a eles, todos envolviam situação de relação sexual, de prostituição e de idolatria a outros deuses ou a imagens.
E aí a gente pode olhar e achar que não tem nada a ver com a gente, mas tem tudo a ver com muitas coisas do que tem acontecido nos nossos dias. E se tem algo que tem entristecido o meu coração, e eu imagino o coração de Deus, é o quanto nós temos visto de escândalos, de prostituição nesses dias na igreja. Quantas coisas que lá nos primórdios eram chocantes aos nossos olhos, mas que hoje, não acontece, não tem nada a ver. Quantas coisas que feriam o nosso coração, assim como ferem o coração de Deus, que hoje está normalizado. E aí eu volto a falar, o diabo não tem pressa. Meus queridos, uma das maiores ferramentas do inimigo para normalizar, por exemplo, nos dias de hoje, o divórcio, a traição, foram as novelas, os filmes. Aos poucos, entrando lá nas nossas casas, por aquela tela, por essa tela, foi se normalizando coisas que diante do Senhor não são. E aí a gente começa a andar de uma maneira onde a gente começa a fazer concessões e ajustamentos. Lógico, a gente tem que ajustar algumas coisas e evoluir, crescer no entendimento de muitas coisas, amadurecer, mas nós começamos a abrir concessões e a fazer coisas para agradar mais as pessoas do que agradar a Deus, do que agradar ao Senhor. Outro dado que me assustou foi que fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos e que 80% dos pastores têm problemas com pornografia. É assustador. Isso dentro da igreja. Isso entristece o coração do Senhor. Não quer dizer que você não possa estar caminhando com a igreja do Senhor, se você tem batalhas contra isso, ou você luta com isso. Mas aqui ele está falando de pessoas que estão semanalmente, diariamente, presos nesse lugar. E é algo que tem tudo a ver com Jezabel. Por que será? Porque nós não temos a oportunidade de abrir os nossos corações, confessar os nossos pecados uns aos outros, de sermos limpos e curados e sarados pelo Senhor. Será que estamos mais preocupados com a nossa posição e com o que as pessoas vão falar do que com aquilo que podemos ser tocados e sarados pelo Espírito Santo? Mas, não, beleza, faz parte, são coisas do nosso dia, são. A facilidade é muito maior. Mas o desejo do nosso coração tem que ser não se aliançar com essas coisas. Não deixar que isso entre nos nossos corações. Não deixar que o mundo fale, mas você só vai ter relação sexual depois do casamento, mas isso não existe. Como você vai saber, como você vai conhecer, blá 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 blá. E ser zoado por isso, e ser humilhado por isso. Mas se você sabe com quem você tem uma aliança, com o Senhor, você entende a seriedade do isso. Você entende a realidade do que é isso. E ali estava acontecendo essas situações, esses escândalos e essa doutrina que essa mulher estava tentando trazer de que não, está tudo legal, dá para misturar aqui prostituição e idolatria. E aí quando a gente fala de idolatria, a gente já logo pensa na adoração aos santos, mas idolatria vai muito além disso. Idolatria é tudo aquilo que nós colocamos em primeiro lugar nas nossas vidas. É aquilo
daquilo que é mais importante do que Deus para nós. Isso é idolatria. E aí isso pode ser qualquer coisa, né? Aí é você e o Senhor, eu e o Senhor. E as nossas atitudes revelam exatamente quem nós idolatramos. E aí o papo aqui era esse. Não, tá tranquilo, tá legal, tá de boa. Não tem problema essas coisas. Creio que essa profetisa fala, não tem problema, você tem o seu santinho lá em casa, tem a sua imagem, não tem problema. Não, você participa desse tipo de relação, ou você faz esse tipo de coisa, tá legal. Não precisa se arrepender, não. E isso por conta de uma aliança, de um casamento, com algo que o Senhor não desejava. Infelizmente, nós temos visto esse acontecer e esse resultado de alianças que a igreja do Senhor fez, ou de concessões que ele fez. O apóstolo Paulo sabia disso lá também, quando ele escreve a Timóteo, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 3 ao versículo 5, ele diz assim: pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que tem sentido coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, se entregarão às fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Sabe essa coceira no ouvido que dá quando a gente ouve algo que vem de encontro com aquilo que a gente acredita? Sabe isso? A gente gosta de estar certo, né? A gente não, né? Vocês são melhores que eu. Eu gosto de estar certo, né? Só eu que gosto de estar certo. Falam que os homens gostam de estar certo até se casar. Depois eles veem que eles estavam errados. É mais ou menos isso? Acontece? Eu ainda não sei, mas quando eu casar eu vou entender essa realidade. E aí a gente ama estar certo. A gente ama ouvir opiniões que concordam com aquilo que a gente acha que está legal. E essa polarização política mostra muito isso. E o algoritmo se deleita com isso, porque ele só manda pra gente coisas que a gente gosta de ouvir. Na maioria das vezes, às vezes ele manda uns negócios nada a ver. Mas na maioria das vezes, ele manda exatamente aquela mesma bolha, as mesmas coisas, reafirmando as coisas que a gente gosta, porque é o que a gente clica, é o que a gente quer mais ver. E isso é uma idolatria. Porque aí a gente acha que a gente está acima das coisas. E aí a gente começa a ter coceira no ouvido para buscar algo que fale a respeito daquilo que a gente já acredita. Você já tentou ouvir por 1 hora alguém que fala algo que você acha que não tem nada a ver? É difícil, né? É duro. Ouvir por 1 hora alguém que fala coisas que contradizem aquilo que você acredita. E é interessante porque uma das coisas também que acontece aqui é que Jezabel, quando ela está nesse patamar, a primeira coisa e mais importante que ela quer fazer é calar a voz profética daquela geração. Então ela manda matar os profetas que Deus tinha levantado aí em Israel. Tanto que Elias acha que ele está solo. E Deus fala: não, calma, eu preservei mais um monte. Mas olha como é interessante os passos que o inimigo tenta tomar para tentar enganar e nos manter perdidos, aliançados e longe daquilo que o Senhor tem para nós. Ele tenta calar aqueles que eram levantados para falar contra aquilo que o povo estava fazendo de errado. E essa é a palavra de Deus. E aqui
e o próprio Cristo se levanta para apontar algo que ele quer que aquela igreja melhore. Ele quer que aquela igreja cresça. Então olha como o inimigo é terrível. Ele se infiltra, ali vai inventando algumas coisas, mudando um pouco as coisas. Daqui a pouco ele quer calar as verdadeiras vozes proféticas que estão ali. Um exemplo claro, João Batista. João Batista, lá em Marcos, no capítulo 6, do verso 14 ao verso 29, João Batista está preso. E aí vai dizer que João Batista se levantou ali contra o rei Herodes, que tomou a esposa do seu irmão, casou com ela e achou que estava tudo certo. E ele falou: não, você está errado. Isso é contra a palavra de Deus. E aí por isso ele foi preso. E aí por isso a mulher, agora lá de Herodes, Herodias, ela está revoltada e ela quer de qualquer jeito matar João Batista, calar a voz profética que estava sendo levantada ali para apontar o que estava sendo errado. E aí a Bíblia vai dizer que Herodes não fazia isso porque ele reconhecia que João Batista era um homem de Deus. Ele tinha temor disso. E aí ele dá uma festa, e aí a filha de Herodias vai lá e dança de uma maneira que agrada o rei ali. E ele fala: não, o que você me pediu, eu te dou até metade do reino. Olha como o inimigo, ele odeia a voz que vem ao encontro do povo de Deus, chamando de volta ao lugar onde ele tem que estar. Porque ela podia pedir qualquer coisa. Imagina, você tem a oportunidade de pedir até metade do reino. E aí você vai lá e pede a cabeça do profeta numa bandeja. Você acha que isso é um pedido humano? Você consegue discernir no mundo espiritual aquilo que muitas vezes tenta acontecer? Às vezes nós mesmos tentamos calar essas vozes que Deus levanta para nos chamar a atenção. Igreja, volta, você está errado nesse sentido, você está se misturando com aquilo que eu não quero que você se misture, você está muito permissivo em algumas circunstâncias aqui, vamos caminhar junto, vamos aproximar do Senhor, vamos nos arrepender, vamos vir para perto, vamos mudar a rota, vamos buscar o Senhor, vamos voltar ao verdadeiro Evangelho, vamos caminhar como pessoas que amam ao Senhor, que se aliançam com Ele, que não se prostituem com outras nações ou com outras coisas, porque o tema do Antigo Testamento é esse o tempo todo, Deus chamando Israel para perto e eles se prostituindo com outras coisas, indo para outros lugares, Deus chamando ele para perto, de novo eles para perto, e eles indo se prostituindo com outros lugares, com outras pessoas, com outros lugares. E essa é a busca do ser humano em receber algo nesses dias que agrade a sua carne, agrade o seu coração, e se misturando com tantas coisas e perdendo a essência daquilo que é o chamado do Senhor. E isso gerou um legado lá para o povo de Israel, lá em Jezabel, lá no tempo de Jezabel. Que a Bíblia mais para frente vai falar que ali o reino de Israel estava dividido em tribo de Judá e Benjamim, reino do norte e reino do sul. Invertido, né? Do norte e reino do sul. E a Bíblia vai dizer que as filhas de Acabe, ou seja, as filhas de Jezabel, se casaram com os filhos ou os reis lá, os príncipes de Judá, e que uma dessas filhas, ela se infiltrou também de tal forma que ela propôs matar todos aqueles que vieram antes de Davi, ou seja, ela queria exterminar a linhagem de Davi. Impressionante. Olha o que uma decisão errada uma aliança errada pode trazer como consequência. E hoje nós temos visto com clareza muitas alianças sendo feitas e o povo de Deus muitas vezes se desvirtuando, indo para longe, indo para lugares que
tem chamado, abrindo concessões, não falando mais sobre arrependimento. E era exatamente isso que estava acontecendo aqui. Agora, glórias a Deus por Jesus. Glórias a Deus porque o nosso Deus é um Deus longânimo. É um Deus bondoso. Glórias a Ele porque Ele é um Deus misericordioso. Olha o que Ele diz lá no verso 21. Eu dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade. Você pode falar para alguém assim: ainda há tempo. Ainda é tempo de você se arrepender, de eu me arrepender dos nossos maus caminhos, das nossas alianças erradas, daquilo que tem dominado os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração. Ainda há tempo. Eu não quero ser como essa mulher aqui descrita nesse capítulo 2, porque ele deu tempo, mas ela não quer se arrepender. Ela não quis se arrepender, porque arrependimento é mudança. Arrependimento gera transformação. Arrependimento gera choro, como nós estamos vendo no Sermão do Monte. É o choro de quem reconhece que desagradou o Senhor, que tem andado diferente daquilo que o Senhor tem estabelecido, e aí reconhece que precisa dele. E esse choro e esse arrependimento gera esse choro genuíno, esse choro que nós precisamos ter. E lá no verso 25 ele vai dizer: o que vocês têm, tão somente conservem até que eu venha. E essa luta, meus queridos, de nós vivermos uma vida de arrependimento, de transformação, de caminhar de uma maneira correta pela graça do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo habitando em nossos corações, é até que o Senhor venha. É até aquele dia onde nós nos encontraremos com Ele. Por isso, meu querido, há esperança para mim e para você. Há esperança para nós mudarmos a nossa rota. Há esperança para nós mudarmos a nossa maneira antiga de pensar e pensarmos como a palavra de Deus nos ensina a pensar. Há esperança para nós que nos deixamos levar por aquilo que esse mundo tem nos oferecido e pelas palavras e pelas vidas que tentaram nos influenciar e nos distanciar do Senhor. Há esperança, porque hoje é dia que nós podemos nos arrepender dos nossos pecados, das nossas mazelas, das nossas certezas que estão contrárias àquilo que a palavra de Deus nos diz. E aí, se nós perseverarmos até o fim, nessa convicção, o Senhor tem preparado para nós, lá no versículo 26, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Nós vamos ter autoridade sobre as nações. Se nós permanecermos na sã doutrina da palavra de Deus, mesmo que isso nos fira, mesmo que isso nos incomode, mesmo que isso vá contra as certezas e talvez coisas que nós fomos ensinados desde pequeno, se nós nos mantermos firmes, o Senhor nos promete dar autoridade sobre as nações. E não é qualquer autoridade. Em algumas versões vai dizer que é a mesma autoridade que o Pai concedeu para ele, de julgar e de governar as nações. O Senhor tem nos chamado nesses dias, meus queridos, a abrirmos os nossos olhos para essa realidade em que nós, como igreja, nos encontramos, para que venha em nós, assim como
meu que veio sobre essa igreja em Tiatira, esse temor de arrependimento, esse temor do Senhor de viver a realidade daquilo que a sua palavra ensina, de sermos realmente os cristãos, os pequenos cristos, aonde quer que nós coloquemos a planta dos nossos pés. Aleluia! Que possamos realmente caminhar em verdade, em entendimento, para que todos os dias, se fizermos algo que desagrade ao Senhor, nos voltemos a Ele, nos arrependemos. Para podermos andar em santidade. E aí, recebermos a autoridade que Ele tem para derramar sobre os seus filhos, para governar as nações. Porque aqueles que governarão as nações, sob essa autoridade, vão governar as nações em equidade, em justiça. E aí nós voltamos lá no começo para aquelas características. Governarão em amor verdadeiro, amor do Senhor, em fé, servindo ao Senhor, em perseverança, e aí manifestando obras ainda maiores do que aquelas que ficaram para trás. Eu te convido nesta noite, junto comigo, se arrepender das alianças, dos nossos caminhos, das coisas do Senhor. Eu quero te convidar junto comigo, nos arrependermos diante do Senhor e nos voltarmos a Ele. E aí eu quero ler este último texto, Oséias capítulo 6, versos de 1 a 3. Venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias nos dará vida, e ao 3º dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como amanhecer, a sua vida é certa. Ele descerá sobre nós como chuva, fora de época que rega a terra. Vamos orar ao Senhor? Eu vou me ajoelhar, se você quiser me acompanhar, se ajoelhar, antes de nós tomarmos essa ceia. Se você se arrepende diante do Senhor, gostaria que você se colocasse diante dele nesta hora, deixasse o Espírito Santo de Deus te convencer daquilo que você precisa ser convencido, porque a palavra do Senhor não volta vazia. Deus querido, Pai de amor, Pai de misericórdia e de bondade, nesta noite nós nos arrependemos dos nossos pecados, das nossas falhas, das alianças que temos feito com aquilo que não vem do Senhor, daquilo que não agrada o teu coração. Temos deixado entrar nas nossas casas prostituição e idolatria, Senhor. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa porque pela janela dos nossos olhos muitas vezes tem entrado coisas que desagradam ao teu coração. Mas eu te louvo pela tua graça e pelo teu favor manifesto no Senhor Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, que tem poder de destruir toda aliança contrária, de quebrar toda acusação que há contra as nossas vidas, Pai. Então nós nos entregamos nas tuas mãos nesta noite, em humildade, reconhecemos que precisamos do Senhor, reconhecemos que sem o Senhor nós não somos nada, Pai. Reconhecemos que por muitas vezes temos caminhado de maneira tão diferente daquilo que o Senhor anseia e deseja, mas nesta noite nós queremos realinhar no nosso coração a tua vontade, Pai. Nós queremos clamar pela misericórdia do Senhor, e que nesta noite haja libertação aqui neste lugar, daqueles que têm vivido na prostituição, que têm vivido na idolatria, que têm vivido, Senhor, com esse comichão nos ouvidos, de ouvir outras coisas, de buscar outras coisas, Pai, mas que a pureza da tua palavra,
nos ensine a caminhar em graça, em santidade, em amor, em vitória, Pai, porque nós queremos mais de Ti, nós queremos que o Senhor confie mesmo nas nossas mãos o governo sobre as coisas desta terra, Senhor. Nós queremos que o Senhor coloque nas nossas mãos essa responsabilidade de levar o Teu Evangelho a toda criatura, a todos aqueles que necessitam. Senhor, que haja mesmo libertação e cura aqui neste lugar, Pai. Em arrependimento nós sabemos que o Senhor nos chama, faz a ferida, mas é para que nós sejamos curados. Então cura, Senhor, todos aqueles que têm carregado culpa a respeito daquilo que aconteceu um dia, que têm sido acusados pelo inimigo, que não haja mais condenação, porque aqueles que estão no Senhor, aqueles que estão em Cristo, já não há mais condenação. Nós somos livres, nós somos libertos, nós somos santificados, nós somos purificados pelo sangue precioso do Cordeiro, e queremos ser mesmo a noiva ataviada, linda, preparada, que aguarda a Tua volta e que persevera até a Sua volta. Nos ajuda, Senhor, a caminhar nesta direção. É o que eu te peço, no nome poderoso de Jesus. Amém.
vida.